Bom, esta é a nossa primeira videoaula do curso de Cálculo 1. Vamos começar dizendo o que vamos estudar no curso de Cálculo 1. O curso de Cálculo 1 consiste fundamentalmente desses três assuntos. Vamos ver limite, derivada e integral. Então, o limite vai ser a pedra fundamental. Tanto as derivadas como as integrais são certos tipos de limite. Então, o limite é o conceito fundamental. Tá? A derivada é também conhecida como velocidade instantânea. E a integral está muito associada com o conceito de área. Esses dois conceitos de velocidade instantânea e área estão relacionados por um teorema chamado teorema fundamental do cálculo. O cálculo foi desenvolvido por Isaac Newton no século XVII. Ele já tinha as ideias de limite e derivada já existiam, mas foi Newton quem formalizou esta teoria e aplicou a aplicou para a astronomia e o movimento dos planetas e tal, a lei de gravitação, tudo foi formulado em termos do cálculo. Também o Leibniz, que era um matemático, acho que holandês, do que seria hoje a Holanda, né? Formulou, simultaneamente com Newton, formulou cálculo, mas de outra forma. Então são os pais do cálculo, tanto Newton como Leibniz. Bom, então, para entender o conceito de limite, precisamos entender duas coisas. Primeiro, precisamos entender o conceito de número real. Tá? Precisamos de um certo grau de manipulação algébrica com números reais. Embora a gente não vá ficar aqui tentando calcular um terço mais 7 oitavos, por exemplo, não é interessante, a gente vai fazer isso na calculadora. Mas é necessário um certo grau de manipulação algébrica. Os números neste curso vão ser representados por letras, e então essas letras se comportam como se fossem números. Precisamos um certo grau de manipulação, fatoração, por exemplo, vai ser importante. Tá? O segundo conceito é o conceito de função, conceito fundamental. Precisamos entender o que é uma função, até porque o cálculo é exatamente o estudo das funções. Tá? A ideia que está por trás, digamos, na teoria de Newton, a partir de Newton, no século XVII, é que todo no mundo é uma função. Tá? Existe uma função que descreve tudo. Existe uma função que descreve a temperatura na Terra em função do tempo. Existe uma função que dá o preço da batata em função do tempo. Tudo é uma função, só que a gente não sabe que função é essa, e também essa função pode ser muito difícil de calcular, mas a ideia é que existe uma função que descreve o comportamento de algo. Tá? Então, a função é um conceito fundamental, e o curso de cálculo é, de certa forma, o estudo das funções. Tá bom? Vamos brevemente, vamos fazer uma revisão do curso de matemática básica, o segundo grau, muito rápida. E dentro dessa revisão vamos ver dois tipos de funções, que é a função afim, que é y igual a x mais b, que é representada por uma linha reta no plano, e a função quadrática, que é representada por uma parábola, brevemente. Tá bom? Mas existem outros tipos de funções que são fundamentais. A função exponencial é fundamental, a função logaritmo exponencial, cosseno, seno, tangente. Tá bom? No caminho a gente vai falando sobre essas funções. Então, grosso modo, o caminho que vamos seguir é número real, função, limite, derivada, integral. Tá bom? Esse vai ser o curso de cálculo 1. Então, vamos começar com o número real. Bom, vocês já sabem que os números foram desenvolvidos pouco a pouco, começando pelos números naturais. 1, 2, 3, 4. Números inteiros, que incluíram números negativos. Os números inteiros foram introduzidos já na Idade Média. Tá? Final da Idade Média, século XV, XVI, foram introduzidos números negativos quando
ah, cuando no fue necesario introducirlos como as pessoas tinham a mente suficientemente aberta como para aceitar os números como uma ferramenta abstrata que ajudava a resolver problemas. Introduziram números negativos são muito úteis para fazer certas contas. Depois os números fracionários existiam, as frações. E por último o conceito de número real, que inclui os números irracionais. E também inclui todos os outros números que vimos, tá? Então vamos estudar brevemente as operações, a expressão decimal, um pouquinho de exponencial e radical e intervalos, reta real e intervalos. Isso será feito nas próximas videoaulas. Bom, então, os números inteiros, vou passar brevemente. Os números inteiros são 0, 1, 2, 3, 4 e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá bom? Os números naturais são 1, 2, 3, 4 para frente. Então, 0 não é um número natural. Por alguma razão, 0 não é considerado um número natural. Tá bom? Também os números naturais, a vezes, são denotados como C positivo. Os inteiros positivos. E os inteiros negativos são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá bom? 0 fica em outra categoria sozinho. Ele não é um inteiro positivo, não é um inteiro negativo. De fato, 0, os sistemas numéricos demoraram para introduzir o 0 como número. Os romanos, por exemplo, não tinham um símbolo para 0. Tá? Em certo sentido, 0 não era um número. Passou a ser um número depois de um certo tempo. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos da forma P sobre Q, onde esse vírgula aqui é onde ou tais que. Vou colocar aqui. Isso aqui é tais que. Tá? Também se escreve uma barra, às vezes se escreve, para indicar tais que. Então, são os números da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros e Q não é zero. Tá? Não posso dividir por zero. Então, os exemplos disso seria por exemplo, menos 7 sobre 4, que será denotado também como menos 7 quartos. Isso é uma fração porque é o quociente de 2 inteiros. Agora, raiz de 2 sobre 7 não é um número racional. Perdão, aqui menos 7 quartos é um número racional. Este não é um número racional. Tá bom? Não é um número racional. Se coloca não é. Se cruza aqui. Por quê? Tá, esse símbolo, essa letra E significa está. Se coloca uma linha cruzando para indicar que não está. Raiz de 2 sobre 7 não está, porque não é um cociente de 2 inteiros. Tá? Porque raiz de 2 não é um inteiro, sobre 7 não é um inteiro. Mas, por exemplo, este número, por exemplo, 3 quartos sobre 2 sétimos, isto é um número racional, porque al final das contas, isto é 7 por 3 sobre 2 por 4. Então, vamos ver agora com as propriedades. Então, al final, este número todo pode ser escrito como um cociente de 2 inteiros. Então, está em que é um número racional. Tá bom? Bom, já vimos agora, então, uma propriedade que com números racionais é a mesma coisa escrever menos P sobre Q que escrever P sobre menos Q, que escrever menos PQ. Tá? O sinal pode ficar aqui fora. O sinal pode estar em cima, embaixo, ou pode estar aqui fora. Tá? Vamos escrever os números racionais dessa forma. E temos os números irracionais, que são os números que não podem ser escritos como P sobre Q, não podem ser escritos como cociente de 2 enteros, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 no puede ser escrito como P sobre Q para todos
P, Q, en C, para todos P que enteros. Então, ele não pode ser escrito como P sobre Q, tá? Mas ele pode ser aproximado. Por exemplo, raiz de 2 é muito próximo de, acho que era 90 sobre 70, eso era aquí, un número que calculé por aquí, 99 sobre 70. 99 sobre 70 é muito próximo, esse símbolo significa próximo. Então, você consegue escrever números racionais que estão muito próximos de raiz de 2, mas nunca iguais, tá? Raiz de 3 é um número irracional, raiz de 5 é um número irracional. Mas não toda raiz é irracional. Por exemplo, a raiz de 9, a raiz de 9 é 3, que é um número, de fato, não só é racional como é um inteiro. É um número racional, mas também é um número inteiro, tá? Então, não toda raiz é um número racional, mas um caso particular, raiz de 2 e raiz de 3 são números irracionais, tá? Vocês podem buscar em Wikipedia raiz de 2 y lá va a encontrar una demostración de por qué raíz de 2 no puede ser escrito como cociente de 2 enteros, no un número racional. Bom, então vamos estudar as operações com números racionais. Tá? Então, temos a soma. Observen que para somar dois números racionais, estos A e B são números racionais. São inteiros aqui. A e B são inteiros. Então, para poder somar esses dois números, temos que ter o mesmo denominador aqui embaixo, o mesmo. Temos que colocar ambas frações com o mesmo denominador. Então, o que fazemos é, esta multiplicamos por D, em cima e embaixo. Tá? Multiplicamos por D, e fica isto. E esta multiplicamos em cima e embaixo por B, fica isto. Agora, ambos têm B sobre D embaixo. Quando tem o mesmo denominador, podemos somar as partes de cima. Sumamos aqui. Tá bom? Temos, então, a diferença ou a resta, a multiplicação. A multiplicação de frações é o 2 de cima e o 2 de baixo. Tá? Temos esta regra do sinal. O sinal pode estar em cima, pode estar embaixo ou pode estar à frente da fração. Temos o inverso. O inverso de C sobre D é D sobre C. O inverso multiplicativo, vamos falar daqui a pouco. E temos a divisão. Então, vamos clarificar estas coisas com exemplos. Vamos mostrar alguns exemplos desta regra de operar. Tá? E falar algumas coisas a mais aqui sobre estas operações. Então, primeira coisa, bom, vamos somar duas frações, por exemplo, 2 quintos mais, por exemplo, 3 sétimos. Então, elas não têm denominador comum, um denominador é 5, outro é 7. Então, a primeira fração podemos multiplicar por 7. 2 por 7 sobre 5 por 7. Se multiplicamos e dividimos pelo mesmo número, temos a mesma fração. Tá? E a segunda fração, podemos multiplicá-la por 5. 3 por 5 e 7 por 5. Tá bom? Então, isso me dá 14 sobre 35 mais 15 sobre 35. E agora sim podemos somar diretamente em cima. 14 mais 15 sobre 35. Dá 29 sobre 35. Tá bom? Bom, a outra coisa é que, na verdade, a resta não existe. Quando eu tenho, por exemplo, 5 tercios menos 4, vamos colocar 4 tercios, menos 4 tercios, a resta não existe. Na verdade, o que estou fazendo é 5 tercios mais menos 4 sobre 3. Tá?
Então, na resta, na verdade, é a soma com o inverso. Então, vamos a clarificar. Isso seria 5 menos 4 sobre 3. 1/3. Tá bom? Bom, na verdade, o que existe é o inverso. Existem o que chamamos inversos. Então, o inverso para a soma. Se eu tenho um número A, se somo com menos A, isso dá 0. Então, o inverso de A é menos A. Então, se eu escrevo, por exemplo, x menos A, é a mesma coisa que x somado com o inverso de A. Tá bom? Então, o inverso para a soma de um número é aquele número que o inverso para a soma de A é um número que somado com A dá 0. Tá? Então é menos A. O inverso de A é menos A, porque a soma dá 0. E para a multiplicação, vou colocar aqui produto que é mais curto. Para o produto, o inverso de um número A é um número que multiplicado por A dá 1. Então, o inverso de A é A menos 1. Tá? O produto tem que dar 1. Vamos clarificar isto aqui melhor. Vamos escrever isto melhor. Inversos. Então, para a soma. Tá? Então, x é o inverso aditivo de A, sim, A mais x é igual a x mais A, que é igual a 0. Então, o inverso aditivo é aquele que a soma com A dá 0. Denotamos x igual a menos A. Então, x é menos A. E para o produto, dizemos que x é o inverso multiplicativo de A, sim, x multiplicado por A é igual a multiplicado por x, que é igual a 1. Então, denotamos x igual a menos 1. Então, uma observação é que A tem inverso multiplicativo sim, somente sim, tá? A é diferente de 0. 0 não tem inverso multiplicativo. Então, por exemplo, se A é igual a 3, então o inverso multiplicativo é 1/3. Porque ao multiplicar dá 1. Tá bom? Ao multiplicar A por A menos 1 dá 1. 0 não tem inverso multiplicativo, mas 0 tem inverso aditivo, porque 0 mais 0 é 0. O inverso de 0 é 0, aditivo. Mas multiplicativo não tem. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, vou dar mais um exemplo de criando uma página aqui nova. Então, assim como não existe a resta como operação, sino que A menos B é A somado com menos B, com o inverso de B, também não existe a divisão. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, A sobre B dividido sobre C sobre D, este cociente é, na verdade, A sobre B, bom, escrevemos aqui, dividido sobre C sobre D. Uma fração dividida por outra fração. Na verdade, a divisão é esta multiplicado pelo inverso de C sobre D. Tá? Então, dividir é multiplicar pelo inverso. Então,
Só que o inverso de C sobre D é invertir a fração. C sobre D. Então, C não pode ser 0. Tá bom? Vou colocar aqui. C não pode ser 0. Para que isso funcione. Tá bom? E quando multiplico os números, multiplico os dois de cima e multiplico os dois de baixo. Tá bom? Então, às vezes a gente tem uma expressão como esta. Vamos aumentar aqui para... Se me melhor. Temos uma expressão, por exemplo. 5 sobre 3 dividido sobre 4 sobre 7. Certo? Então, isto é a mesma coisa que 5 tercios dividido por 4 sétimos. Esto es la misma cosa que 5 tercios multiplicado por 7 cuartos. Porque a división es multiplicar pelo inverso, ¿tá? Entonces eso daría 5 por 7 sobre 3 por 4. 35 doceavos. ¿Cierto? 35 dividido por 7, por 3. Não. Que fica assim, não tem divisores comuns, tá bom? Então, às vezes a gente usa a seguinte forma para encontrar uma fração. Para fazer esta operação, usamos a lei da Aurélia, que é a seguinte. Quando vamos fazer esta operação, se multiplica os dois de fora e os dois de dentro. Se forma uma Aurélia, né? Então, os dois de fora, 7 por 5. Isso fica em cima. E os dois de dentro, 3 por 4. Tá? Chamamos isso lei da Aurélia. Mas, enfim, esse tipo de manipulação são básicas. A gente tem que saber fazer. E, bom, de fato aqui temos umas propriedades que os números satisfazem. Tá? Os números reais satisfazem uma série de propriedades e todas as outras coisas, fatoração, tudo, o resto se deriva dessas propriedades básicas, tá? Então, os números têm a propriedade da comutatividade para as operações. Então, A mais B é igual a B mais A. E A por B é igual a B por A. Para todos os números reais, tá? Não importa a ordem, vai dar igual. Temos a associatividade. Então, significa que se eu estou somando 3 números, posso somar primeiro esses dois e depois com o outro, ou os dois últimos e depois com o outro. E a mesma coisa para a multiplicação. Não importa, como as operações são binárias, são feitas entre dois números, quando está multiplicando 3, há que fazer primeiro 2 e depois com o outro. Então, não importa com quais dois você comece. Faz 2 primeiro e depois com o outro. O resultado vai ser o mesmo. Se chama associatividade. Temos a propriedade do elemento neutro. Então, o elemento neutro é aquele que não faz nada. O elemento neutro da soma é o 0. Porque A mais 0 é A. 0 não faz nada. E o elemento neutro da multiplicação é o 1. Tá? E a propriedade simétrica que chama é que todo número tem um simétrico, o que chamamos de inverso aditivo. Então, um número que somado com A somado com essa coisa vai dar 0. Esse nós chamamos de menos A. Tá? Que é menos A efetivamente na reta real. E o inverso multiplicativo, como acabei de falar, é um número que B multiplicado por esse número dá 1. Esse número chamamos de BA menos 1. Tá? E uma propriedade importante aqui é a propriedade distributiva. Tá? Que diz que a multiplicação distribui sobre a soma. Então, está dizendo que se eu multiplico A por uma soma, isso tem que ser igual a multiplicar A por cada elemento dessa soma. Tá? E depois somar. Propriedade distributiva é a que se usa, esta propriedade aqui, é a que usamos sempre quando falamos em fatoração. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 5x mais 7x. X é um número. Tá? Então, o que posso fazer com isso? O que posso fazer é escrever isto como x, como... vamos escreverlo assim.
por essa propriedade, podemos escrever isto, perdão, está apagando aqui, como 5 mais 7 por x. Porque é a mesma coisa para a propriedade que temos aí em cima, porque o x multiplicaria cada um deles. Tá bom? Mas aqui podemos somar, isto dá 12x. Tá bom? Isso é por conta da propriedade distributiva. Temos também, bom, vamos para a expressão decimal, que também é um conceito fundamental. Bueno, temos, por exemplo, esse número, 99 sobre 70, o algoritmo de división, si hacemos una calculadora, nos da este número aquí. ¿Tá? Bom, mas ¿qué significa este número? Este número está escrito en notación decimal. Entonces significa una unidad, aquí está el punto, tá? Vamos a colocar un poquito más. Uma unidade, aqui estão os inteiros. Ponto 4, esse 4 significa 4 décimos, 4 sobre 10. 1 centésimo, 1 sobre 100. 4 sobre 1000, 4 milésimos. E assim segue até 7 sobre 10 a 7. Tá? Que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que teremos 10 a 7. Então, isto é chamada notação decimal. Então, todo número real pode ser escrito em notação decimal. Assim, aqui vamos ter um inteiro, que pode ser negativo ou positivo, a parte inteira desse número, pode ser zero também. Tá? E aqui vai ter uma sequência de números B1, B2, B3, B4, B5, etc. Que são dígitos, são números entre 0 e 9. Entre 0 e 9. Estamos como aqui, então este seria a parte inteira 1, e seriam B1, B2, B3, B4, B5, B6, esses são os dígitos aqui, tá? Então, e essa notação significa simplesmente isso, A inteiros mais B1 sobre 10, mais B2 sobre 100, mais B3 sobre 1000, sim, tá bom? O que acontece é que, para alguns números reais, esta sequência aqui é infinita. Tá? Esta sequência não termina nunca. Esta sequência aqui termina. Tá? Termina aqui. Na verdade, ela seguiria 0, 0, 0, infinitamente. Tá bom? Mas para alguns números reais, essa sequência não termina, que chamamos de números irracionais. Como isto aqui nunca termina, esse número vai ser irracional. Tá bom? Bom, vamos considerar um exemplo básico aqui, 5 quartos. 5 quartos é 1.25. Que significa? Bom, significa que 5 quartos está entre 1 e 2. Está entre 1 e 2. Tá bom? Mas estas divisores, estas são a parte inteira. 1, parte inteira 2, parte inteira 3. Aqui no meio temos as décimas, que é dividir essa unidade em 10 partes iguais, chamadas décimas. Tá? Então, 5 quartos é uma parte inteira e 2 décimas. Então, aqui, 2 décimas. 1 décima, 2 décimas. Então, 5 quartos está entre 1.2 e 1.3. Entre 1.2 e 1.3. Então, o que eu faço é amplificamos aqui 1.2 e 1.3. E 1.25 são uma parte inteira, 2 partes decimais e 5 partes, isto aqui seriam centésimas. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. 1.25. Então, o que estamos fazendo na notação decimal é tomamos a parte inteira e sobra desse número. O que sobra é um número entre 0 e 1. Então, dividimos a unidade em 10 partes iguais, vemos quantas dessas partes esse número alcança a copar. E sobra um pouquinho. O que sobrar, dividimos em 10 partes iguais. O que sobra é 1 décimo. Dividimos em 10 partes iguais, que são centésimos, e vemos quantas partes esse número alcança a tocar aí. Tá? E assim vamos. Então, esse é o sentido dessa expressão decimal. Aqui, por exemplo, uma conta que talvez esta aula vai ser muito longa, mas como é que eu sei que 5 quartos é 1.25? Na verdade, sempre dá para fazer uma conta como essa aqui.
ha sido 5 cuartos. Vamos a hacerla bastante rápido. Isso é 4 más 1 sobre 4. Certo? Mas isto é 1 más 1 quarto. Porque 4 sobre 4 dá 1 más 1 quarto. Mas isto é 1 más 1 quarto. Vou escrever como 1 décimo por 10 quartos. Porque 10 com 10 se cancela. 1 décimo por 10 quartos é 1 quarto. Mas isto é igual a, deixa eu fazê-lo aqui, a 1 más 1 décimo. 10 quartos é 2 más 2 quartos. Porque 4 cabe 2 veces en 10 y sobran 2. Sobran 2, perdón, 2 quartos aqui. Tá? Mas 2 quartos é 1 meio. Podemos reduzir essa fração. 2 más 1 meio. Certo? Então, fazendo dá 1 más 2 décimos. Más 1 décimo de 1 meio. Certo? Fazendo o produto, entrando 10 a multiplicar a 2 e 10 a multiplicar a 1 meio. Dá isto aqui. Tá bom? Mas isto é igual a 1 más 2 décimos más 1 décimo e por 1 meio, más 1 meio é 5 décimos. Tá? Então dá 1, 5 décimos meio, más 2 décimos más 5 centésimos. Tá? Mas isso é o que conhecemos como 1,2 centésimos, 5 centésimos, 1,25. Tá? Isto é 1,25. Isso podemos fazer para qualquer cociente inteiro. Sempre vamos ter, então, podemos fazer isso na calculadora, óbvio, muito mais rápido, mas essencialmente sempre podemos fazer esta conta e chegar na expressão decimal. Tá bom? Vamos terminar rapidamente com raiz de 2. Então, a raiz de 2 é um número irracional, como vimos. E vou explicar um pouco o que significa isso, dar rapidamente uma visão, uma intuição do que é isso. E tal. Então, observen este triângulo aqui. Este triângulo é um triângulo com lados 1 e 1. Tá bom? Este lado é 1, este lado é 1. Então, na hipotenusa desse triângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, na hipotenusa, a hipotenusa al cuadrado é igual à soma dos catetos al cuadrado. Um cateto é 1 al cuadrado e outro é 1 al cuadrado. Certo? Mas 1 al cuadrado mais dá 2. Então, a hipotenusa al cuadrado dá 2. Então, a hipotenusa tem que ser a raiz de 2. Então, o número que al cuadrado dá 2. Tá bom? Então, esta hipotenusa mede raiz de 2 pelo teorema de Pitágoras. Então, queremos saber que comprimento é raiz de 2. Então, deixamos ele cair aqui. Tá bom? Por aqui vai estar 1,5. Colocá-lo aqui em... por aqui vai estar 1,5. A metade entre 1 e 2. Tá bom? Quero saber que número é esse. Então, faço uma ampliação, um zoom aqui, uma amplificação dessa região. Descubro que esse número está entre 1,41 e 1,42. Tá bom? Mas, na verdade, esse raiz de 2 vai estar entre 1,414 e 1,415. Está aqui. Se eu faço uma ampliação disso aqui ainda mais, amplifico, aqui vai estar 1,414 e aqui 1,415. Tá? Então, isso são décimas, centésimas, milésimas. Tá bom? Então, aqui estão 10 milésimas. Isto é uma 10 milésima. Vamos a colocar isso aqui. Cada uma dessas é uma 10 milésima. Então, na verdade, raiz de 2 vai estar entre 1,412 e 1,4142, que seria este cara aqui, e 1,4143. Tá? Estaria aqui entre esses dois. Raiz de 2.
e amplifico, e esse processo continua para sempre. E raiz de 2 nunca está sempre no meio entre dois elementos dessa grade. Tá? Isso faz ele um número racional. Ele nunca cai nos extremos. O que acontece com os números racionais é que eles caem nesses extremos, como aqui 1.25. Em algum momento, ele é um extremo da grade. Tá? Então, os números racionais são, na verdade, essa grade que se forma. Essa gradezinha que se va formando así son todos los números racionales. Y los números irracionales son aquellos que van siendo coados, van pasando y nunca se están siempre entre dos elementos de grado. ¿Tá bom? Então, a expressão decimal desses números nunca termina. Tá? 1.4, essa expressão continua infinitamente, nunca se torna 000 ou nunca se torna periódica. Tá? Então, vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Bom, vamos terminar por aqui esta aula.